Boa tarde, boa noite. Estamos em vários lugares aqui do mundo. Agradecemos a todos que estão aqui se tornando presentes, participando desse encontro e sejam todos bem-vindos. Hoje temos aqui um convidado muito especial que a gente está trazendo, Avihai. Ele é um guia espiritual, um professor que tem estado aí conosco há muitos anos já, eu acho que mais de 10 anos aqui no Brasil. Nesse momento ele está em Israel, é mais ou menos isso, né, Avihai? Desde 2013, para ser exato. Ah, isso aí, eu não estava lembrando. Eu conheci ele já lá quando ele chegou, praticamente. Ele tem feito parte da minha vida, da minha mudança, e de tudo que eu tenho os ganhos que eu tenho tido com isso também, né? Então, é um prazer muito grande, uma felicidade muito grande poder compartilhar aqui dessa presença do Avihai. Hoje ele vai trazer para nós aí muitos conhecimentos, né? Vai fazer também uma meditação conosco. E eu vou fazer algumas perguntas para vocês conhecerem melhor ele. Quero compartilhar também, né, essa presença incrível. O Abihai também, ele é o criador, né, da terapia da alma. Ele é escritor de livros, né, também é um escritor já há alguns anos, acho que também mais de em torno de 20 anos você já está nesse caminho, né, Abihai? E ele está nesse momento em Israel, é formado em engenharia, é um cientista. Eu acho muito importante isso, ter essa visão também da ciência, olhar para um lado da ciência. É, também mecânica quântica, é músico, toca músicas, instrumentos maravilhosamente. Eu já tive esse prazer de estar com ele tocando. Ele nos retiros sempre, nos nossos encontros, ele sempre toca. Isso também torna o retiro muito mais mágico, maravilhoso também. E então, e também nós compartilhamos do nosso mesmo guia, né? Nosso mesmo mestre espiritual, que faz parte aí do nosso trabalho, que é Babaji, mesmo Babaji lá do Yogananda, né? Do Rebirth, também é o nosso mestre aqui. Claro, a Vihai, tanto quanto a Vihai como eu, nós temos mais alguns mestres também, mas Babaji é o que nós temos mais em comum, que abraça nosso trabalho e está sempre com a gente. É aquele que nos guia. Então, isso aí. Agora vamos iniciar aí a nossa conversa com ele. Estamos aqui muito ansiosos e felizes. E nos conte então, Avihai, um pouco de você. Conte aí, a partir de Israel, ele está nesse momento em Israel, o que que você pode nos trazer, né, de aprendizado e de tudo mais, experiências. Primeiramente, quero expressar minha gratidão por estar aqui com você, com vocês, fazendo essa live com nossos convidados e as pessoas que estão vendo essa transmissão no Facebook, talvez logo no YouTube. É um grande prazer. E obrigado pela apresentação de você. Acho que a maioria das pessoas que estão aqui já conhecem você, o trabalho de você no Renascimento, como discípula de Leonardo, e tudo que você fez para a divulgação do sistema de cura tão fantástico que é. E em um momento ou outro, talvez mereça a pena falar disso também um pouco mais. É, assim, nos últimos 28 anos, estava vivendo na Espanha e logo no Brasil. 21 anos na Espanha e agora 7 anos no Brasil. E os últimos 5 meses já estou aqui no Israel. Cheguei antes do momento de finalizar, de acabar essa guerra. Mesmo que o conflito sempre continua a um nível ou outro, mas quando cheguei havia muita tensão. E foi justo antes do começo do Ano Novo Judaico. E a minha percepção era, se eu estou chegando aqui dentro de uma semana e
começa o ano novo, não estou fazendo nada importante para acabar com essa guerra, transmutar a consciência, não está bem para mim. Então, é, uma semana depois da chegada, convidei todos os líderes espirituais que eu conheci nas áreas de espiritualidade, consciência, renascimento, cura, liderança de todo tipo de processos e até gente a nível internacional, como o Brandon Bass, que trabalha o tema da viagem ou da jornada, que é estadunidense, ou de equilíbrio da vida, outro senhor muito importante que está em África do Sul. E como 26 líderes espirituais chegaram a dizer sim, vamos. Sim, sim. E foi fantástico. Eu só pedi 5 minutos de cada pessoa dessas 26 pessoas. Vamos falar de 26 hoje também, porque é o ano 2026. Eu pedi 30, 4 não conseguiram estar, ou falaram que não podem, e 26 sim. E só pedi cada pessoa falar 5 minutos antes do Ano Novo Judaico, que era em setembro, e abençoar a região do Meio Oriente, o povo, para transmutar a energia de aqui. E foi fantástico, foi fantástico. De fato, 2 semanas depois disso, aproximadamente, chegou isso que é a liberação das pessoas lá, dos reféns, o acordo de como continuar a situação de um jeito diferente e até agora estão negociando e trabalhando todas as questões, não? Olhando para o futuro. E lá eu aprendi uma coisa importante, mesmo que não necessariamente muita gente vai relacionar um ato com o outro, na maioria dos casos quando já foi observado 4 mil meditadores em Washington durante uma semana, mudou todo que seja acidentes, violência, é, tudo que tem que ver com problemas internos da cidade de Washington. E muitas vezes esse mesmo exercício foi repetido como experimento mostrando, nesse caso, muitos milhares de pessoas chegaram a ver essa transmissão aqui no Facebook, né, e também é, em YouTube, como isso muda a consciência. Agora, estou tentando de levar tudo isso para o que está passando tanto no Israel como no Brasil neste momento, que é um ano de eleições. E assim, eu sei que cada um de nós pode ter a sua opinião política diferente. Nós estamos aqui para falar de política, mas se existe a consciência entre os guias, os líderes espirituais, que a solução não está na briga, mas a solução está na consciência que existe para cada parte no país, no mundo, entre as diferentes partes em cada país, uma é, uma possibilidade de diálogo, de conversação, de trazer o melhor para o país, o melhor para o mundo, o melhor para a humanidade, isso muda a consciência. O povo judaico, o povo israelense sofreu 2 vezes a caída do templo, a destruição do templo de Jerusalém. No ano 586 a.C., depois no ano 70 depois de Cristo. E sempre a gente fala aqui que isso foi por não ter amor entre as diferentes partes do povo. E quando o povo não está unido, tudo cai. A economia, o estado de ânimo, a criatividade, todos os aspectos culturais do país. Então, é como se fosse uma advertência que o propósito dela é não cair de novo nessa, é, nessa discussão. Pode opinar, é bom opinar as coisas que opinamos, podemos ter diferenças, mas expressar que, além de tudo, é importante para nós a união do povo, a, a expressão de que existe uma inteligência universal que ela cuida de tudo e que seja o que seja o resultado, não devemos de deixar
os impulsos governar sobre a raça humana, porque lá caímos em briga entre humanos que pode ser muito forte. E o humano é o único animal, entre aspas, que mata o próprio animal por causa da ideologia, por causa de ideias, de religiões, de opiniões, no planeta ou na Terra, se queremos. Os outros animais não fazem isso. Eles não fazem isso como por motivos mentais. Então, desde que cheguei aqui, vou falar de outras questões. É só uma conclusão que quero trazer para as pessoas que escutam essa transmissão, falando de talvez sugerir como expressar a nós mesmos dentro do que está passando e sempre colaborar para ter uma massa crítica de pessoas conscientes e cuidar da nossa vibração muito neste ano. É um ano muito importante, o ano 2026, em todos os sentidos, numerológico, cabalístico, etc. Ficou claro o que falei agora, como ideia que eu quero transmitir para as pessoas que estão vendo essa transmissão? Sim, Avihai, você falando disso, eu lembro, eu acompanhei toda a sua trajetória daqui para ir, né, nesse momento de Israel, e o que estava acontecendo, e eu mesma falei, uau, como é incrível, é invisível ao nosso olhar às vezes, né? Nós estamos muito distraídos e não percebemos como isso é importante. A presença de pessoas despertas com a intenção do coração, líderes humanitários, né? É tão importante. A gente mesmo esteve na Índia agora conhecer uma líder humanitária maravilhosa que fez toda a diferença para nós, a Ama, né? Até gostaria de falar dela. Então, quem não conhece, eu convido que conheça ela, né? Conheça mesmo na internet, veja o trabalho dela. E exatamente isso, sim, nós tivemos uma pessoa desperta e com essa intenção do coração em cada lugar, a vibração do planeta vai mudar. E Uhum. quem às vezes está querendo desanimar, acha que não tem mais jeito, não desanima, continua. E a união é muito importante. Por isso que eu e o Vihai estamos aqui e outras pessoas. A gente não desiste, a gente está sempre achando uma forma de fazer algo individualmente, ele lá, eu aqui, outras pessoas também, e juntos também. É o que a gente está aqui hoje fazendo, é trazer para vocês isso, né? Que a gente está unido. E essa união é muito importante, né? Que esses líderes despertem para isso, que não é individualmente ou na guerra, né? Mas encontrando sempre o diálogo, a melhor forma, e o ser humano tem toda a condição para isso. E se eles ainda, às vezes, estão um pouco ainda desconectados, não estão percebendo, nós podemos fazer isso, porque também é nossa responsabilidade. Então vamos fazendo o nosso trabalho aqui juntos, né? E eu percebi toda a diferença de quando o Avihai foi. A gente teve eu tive um pouco de medo. Eu falei, ai meu Deus, ele foi bem no momento da guerra. Falei, mas será que é uma boa ideia? A gente até tinha planejado um retiro, aí adiamos o retiro, que é agora, né, que nós vamos falar dele, que Essa. ficou para esse ano, né? E foi incrível, porque eu acompanhei cada passinho e eu vi essa reunião que ele fez com esses líderes, e eu fui vendo que era como se uma nuvem de paz fosse pairando mesmo. É que é inexplicável, né? A gente não consegue explicar. Mas se as pessoas observarem, vão perceber. E é importante também se dar conta disso, para a gente poder acreditar também no bom e nos milagres, né? Porque isso são milagres. A É. gente está aqui é milagres, né, Vihai? Eu te posso dizer assim, desde que cheguei aqui, são 5 meses, cheguei a fazer mais de 13 mil quilômetros com carro. Só com carro. É um país que entra 2 vezes em São Paulo. Não estou falando da população, do tamanho, né? Estou falando da população talvez 4 vezes menor que São Paulo. E muitas dessas atividades voluntárias para trabalhar com gente com pós-trauma da guerra e com pessoas, famílias que perderam os filhos, os parentes, e com todo tipo de outros grupos, foi assim: vamos fazer o máximo para mudar o ambiente.
E noto que muita gente percebeu isso mesmo, não só de mim, mas de outros grupos espirituais, e que isso muda. Então, estamos falando realmente disso, de uma massa crítica de pessoas que pode ver, enxergar além da política, além dos debates, além o bom de uma consciência coletiva. Então, nos meus grupos tem gente de direita e gente de esquerda, gente religiosa, extra-religiosa e gente completamente laica. Gente que é árabe, que fala árabe e gente que fala hebraico. E até gente que fala outra língua, outras línguas. Então, a minha ideia foi assim: não pode ser que vamos continuar na mesma briga porque isso vai fazer o país colapsar. E se o país não desperta para outra questão, não vai dar certo nesse sentido. Então, a minha ideia foi essa. E vejo que está funcionando. Até ontem, que foi sábado, foi um encontro da comunidade de terapia da alma aqui. Foi um grupo bastante grande e com músicas, com danças, com meditações, fizemos um exercício de constelações da alma, também muito bonito, né? Tá aqui no Facebook também alguns videozinhos, não? Então, eu tô vendo esse ano 2026, e tô vendo com você, porque, certo, vamos ter nosso retiro, vamos falar do retiro em breve, em março, não? Final, última semana de março, mas gostaria de falar um pouco do significado do ano, porque é um ano especial, tá? É, talvez mereça a pena dividir o ano em trimestres. 3 meses, 3 meses, 3 meses, 3 meses. E talvez mereça a pena primeiro falar que a soma das cifras desse ano é 10, ok? 10 significa normalmente uma liderança. 1 e 0, mas como se fosse a máxima nota. E são 10 sefirot, ou 10, digamos, esferas de criação, que mostram que esse ano vai ser muito completo e temos que abrir nosso canal como pessoas e como povos também, porque não é só o ano 2026 para um país, é para todos. Primeiro trimestre, 3 meses de polaridade. Polaridade, que significa vamos estar aqui abaixo, só ocupando nossas questões materiais, ou vamos estar lá acima, nos planos espirituais, conectando. E a resposta não é nem isso nem isso, é um equilíbrio. Achar um equilíbrio entre fazer as coisas necessárias nesse primeiro trimestre e esse equilíbrio chega no segundo trimestre, que é 0, que é todos esses anos que vêm. Ou seja, zerar todo e ver que existe possibilidade de entrar no equilíbrio, que é exatamente entre o coronário, o chakra coronário e o chakra de base, da base, não? É nosso coração. E lá, o segundo meio ano entra 26, ok? 26 na Kabbalah, no hebraico e até em muitas outras tradições é o 8, é muita energia juntos, certo? Vem 20 mais 6, total é 8. Agora, 26 literalmente é a soma das letras de Yud Hei Vav Hei, que significa Jeová ou Yahvé, não importa como você quer pronunciar, que significa divindade. É também 2 vezes amor. Amor de baixo para cima, amor de cima para baixo. Ou seja, é um fluxo de amor que pode fluir para nós se abrirmos e calibrarmos nosso canal na primeira metade do ano. Segunda metade vai ser um fluxo enorme de energia que pode levar tanto a nível individual como a nível coletivo para um florescimento, para um encontro com a própria divindade. Jeová não significa um Deus externo lá, é a própria energia inteligente que flui por nós, além de ser tipo uma entidade bíblica. Então, tudo isso eu quero colocar para nossos públicos, talvez, brasileiros e outros que falam português, para entender, não, lá é o tempo de pegar nossa própria liderança, liderar nossa vida, nosso mundo, com nosso pensamento, com nossa intenção do coração, com nossas ações e criando nossa realidade dentro do nosso mundo
de forma que tenha raiz na divindade e não deixar impactada por uma consciência ao redor de nós, que pode ser como ondas no mar, para um lado para o outro lado. Ou seja, é um ano de fortalecer a nossa própria manifestação e cuidar de ficar centrados para criar o que queremos neste ano. E por isso é tão importante, eu achava importante falar dessas características. O ano passado foi o ano da verdade, de soltar coisas não importantes, ver a diferença entre o principal, entre o secundário. O ano 9, não? Que é o ano da verdade, literalmente, cabalisticamente, também é 45 elevado por Deus, e muita coisa de nomologia, coisas fantásticas. Aqui já é o ano, não, temos que ser nós mesmos, manifestar o que queremos e criar nossa vida, digamos, cumprir nossas tarefas na alma, aqui na Terra. Ficou claro essa explicação? Sim, sim. E você sabe que eu fiquei aqui pensando, Avihai, e que às vezes você falando assim, as pessoas pensam num líder específico, né? Por exemplo, um político ou um mestre espiritual, ou algo assim, mas não, cada um pode Não. ser esse líder na sua casa, no seu bairro, no seu serviço, no seu trabalho, na sua família. Então, às vezes, as pessoas pensam que não podem fazer nada, né? Mas é o ano de cada um abraçar a sua força, né? O seu propósito, não deixar mais de lado, é isso, né? Que eu entendi. Isso é muito importante o que você falou agora. Nós estamos falando de um líder político ou religioso. É, veja, é bem absurdo que tanto, por exemplo, um cristão, um muçulmano, um judeu falando de que só existe um Deus. Só existe um Deus. Mas em circunstâncias diferentes históricas, eles vão brigar acreditando que existe, que só existe um Deus, quem tem a verdade sobre esse Deus, sabendo que a verdade é uma verdade humana e que a verdade absoluta é que existe só um Deus. Então, para que brigar? Não tem sentido acreditar que só existe uma força no universo e, no mesmo tempo, achar que o outro que fala dessa mesma força, do seu jeito, não tem razão. Ou seja, que é uma coisa, uma questão humana, não? Então, do mesmo jeito, fala, vamos ver todas essas questões de não entrar no jogo, tanto religioso, como ideológico, como político, como outro, e sustentar um estado de conexão para nós mesmos, como e governar sobre nosso mundo interno, pensamentos, ações, emoções, saúde, e criar realidade e convidando outros nessa harmonia. Essa é, para mim, o objetivo, não, desse ano. E também, se conseguimos unir dentro desse povo, tanto brasileiro como israelense, como outros, as forças entre diferentes líderes, que não necessariamente estão concordando sobre ideias, isso já cria uma força para o povo. E agora é o começo do ano. Eu não vivo, eu não sou brasileiro para votar nem nada disso, mas eu falo para você, Manila, se você conseguir pensar que outros grupos podem existir lá, e antes de acontecer qualquer coisa, fala, vamos ter umas reuniões e não falar de política, mas falar disso que chegamos a fazer aqui, isso muda a realidade. Vamos ter espalhado por todas as redes, as mídias, não vamos deixar essas diferenças políticas ou ideológicas ou religiosas dividir a força do povo. Então, todo cresce do povo, a economia, a criatividade, a saúde. O Brasil saiu digamos, do problema alimentício, não tem fome oficialmente no Brasil a partir desse ano. Então, é outra coisa boa. É, vamos ver essa perspectiva. Essa é a minha, sabe, sugerir isso para as pessoas que estão escutando a nossa transmissão. Eu, particularmente, se fico aqui ou fico onde seja, eu vou contribuir, onde esteja. Isso mesmo, exatamente, né? A gente pode chamar de responsabilidade também, né? É a Não depositar responsabilidade.
É isso de mesmo. cada um, né? Na hora de votar, na hora de falar, de se expressar, de agir, servir, e que servir também, a gente fala em servir às vezes, e a pessoa entende que servir é um terapeuta, é um médico, é, né, algo assim. Mas não, todos nós servimos o tempo todo, né? E fazer esse servir a partir do coração. E é isso que nós aqui, eu, a Vihai e outras pessoas, buscamos. Auxiliar as pessoas a ter essa consciência do servir, que estar a serviço é muito além de fazer algo limitante. É muito além. Você pode servir de várias formas, e uma delas é essa mesmo, de estar presente, ter responsabilidade, né? Observar o que fala, e em todos os sentidos, né? O que faz, o que fala. E a gente convida vocês para virem com a gente, que Ah, é eu venho. esse nosso trabalho aí. O Avihai aí vai falar um pouco do que ele está fazendo no mundo ainda para esse ano que ele tem também, e eu também vou falar rapidinho aqui o que eu tenho para fazer também. São o que são essas coisas que a gente vai falar? Essas são oportunidades. São oportunidades em compartilhar com vocês. Não só nós, mas as pessoas que vão estar nesses lugares. Os lugares também são sempre muito especiais. Então, é um momento também de união, de estarmos juntos, a força de um grupo de pessoas que tem a mesma intenção do coração, a mesma vontade. Então, são só oportunidades que eu, a Verra e outros mais estamos criando. Ninguém aqui tem a pretensão de realmente ensinar ninguém de fato, mas de compartilhar, né, esse É, nosso caminho, a nossa jornada e tudo isso. compartilhar a vibração e falando de servir, acho que é importante também falar um pouco de que cada vez mais em nossa era, nosso tempo, entra toda a questão de inteligência artificial e servir significa saber diferenciar entre aquilo que o ser humano pode trazer para esse mundo, para esse universo, que é essa vibração, essa frequência que você falou, e usar, aproveitar da inteligência artificial, mas saber também a diferença. Porque você pode dar um abraço para um animal, para um ser humano, e vai sentir esse amor, esse calor humano. Mas não vai sentir isso quando dá um abraço a um computador. Porque o computador está baseado em silício, germânio, todas essas questões de é, elementos mais pesados, não em carbono e carvão, digamos, não? E lá nós podemos pensar que é bom aproveitar da inteligência artificial, mas não é menos importante espalhar e falar dessa vibração de calor humano, de amor, de isso que o computador não pode oferecer para as pessoas. Então, saber o limite de aproveitar da tecnologia em todas as áreas, cada vez entra mais, tem risco não de perder não a qualidade humana, não de nós reunimos, falamos, transmitimos até agora mesmo usando a tecnologia, mas usando essa tecnologia para espalhar a vibração do amor, da consciência. E isso é mais importante neste ano e cada vez mais nos próximos anos também, certo? Exatamente, responsabilidade de novo, né? Não vamos Sim. dar tanta importância para as coisas, né? Primeiro a vida humana, a presença humana, né? É por isso que a gente valoriza tanto esse nosso encontro aí. E lá vamos poder um pouco falar dos planos dos projetos para esse ano. Eu vou chegar no mês que vem em Espanha, fazer um retiro lá, também uma semana. Depois vou chegar no Brasil, outra semana de retiro. Continuando a terapia da alma, continuando essa fala com pessoas de diferentes lugares. E, na verdade, nesse ambiente de transmissão na live, nosso projeto é realmente trazer essa consciência do ser, um pouco simulativo, que vamos ter a partir do dia 23 de março até o dia 30 lá na pausada Flor das Águas, certo? Em Cunha.
Isso aí, Flor das Águas. É um ashram, né? É um lugar espiritual no meio da natureza. Hoje me falaram, ah, mas eu não quero São Paulo, né? Eu não tô afim de cimento, de cidade. Eu falei, não, não, é São Paulo, mas não é a cidade ali de São Paulo, né? É um afastado, uma reserva ambiental, é natureza. Inclusive aí vai ser vamos ter ali também um ambiente mesmo ambiente que Babbage, né, tem ali. Uma sala Então, Babadim. uma sala Babbage de meditação, e eles também têm até a própria programação deles, que a gente pode também aproveitar, tem rios e tudo mais. Alimentação natural, natural, vegetariana, né? E balanceada, desintoxicante, porque a gente pensa sempre que nós somos integrais, né? Um ser humano integral. Então, o que que a gente gosta quando a gente faz esses encontros de oferecer uma oportunidade de você integrar com tudo, né? Natureza, a tua alimentação, fazer exercícios, meditação, respiração, e então experimentar como é estar num ambiente desse e aí, a partir dessa experiência, você levar para casa tudo isso, né? Levar para a tua vida. Senão você fica também só achando que isso está longe de você. E o que a gente tem experimentado por muitos anos, eu já faço isso há uns 15 anos, e você também, né, Bia? Que as pessoas mudam a vida delas num retiro desse. Porque são dias nessa experiência, elas veem e conseguem perceber que é bom, né? Tem pessoas que curam doenças, que conseguem se transformar muito, porque elas ficam naquela mesma sequência, né? De dias experimentando. E aí na conexão também com a alma, com o ser, com a meditação, né? Com pessoas que estão oferecendo. Isso, as técnicas do renascimento pela manhã, sobretudo, técnicas de terapia da alma pela tarde, meditações, cantar, caminhar na natureza. E vamos lembrar que, da minha experiência, acho que mais de, não sei, entre 50 e 100 retiros, pelo menos, só no Brasil, não estou falando do mundo, que seriam várias, não sei se 200, 300 ou quantos. Mas, assim, desde 2013 no Brasil, 2012, 13, fazendo retiros, que de verdade muda, muda a consciência das pessoas, muda a vibração, muda a vida. É uma oportunidade importante, ótima para fazer decisões a partir do silêncio, a partir da escuta, da autoescuta. Então é um tipo chamar para as almas mais antigas, mais sábias, para concentrar toda a essência em um tempo e contemplar o que é importante e aquilo que é menos importante para nós e manifestar o que queremos neste ano. Então, talvez é um bom momento, ou se você quer falar de seus planos para esse ano, depois fazemos uma meditação breve, não? E se alguém que quer comentar, expressar qualquer coisa, vamos abrir os micrófonos. Isso aí. Então, o retiro também é uma oportunidade para quem tem feito os cursos, os aprendizados tanto com o Avihai como comigo, né, no Renascimento. É uma oportunidade de ir lá e pôr em prática, porque a gente fica no dia a dia e se distrai, acaba não fazendo nem meditação, nem respiração. Então, gente, além de tudo, pessoas que ainda não foram, é uma oportunidade. Pessoas que já estiveram conosco, é também uma grande oportunidade de resgatar esse momento e estar com as pessoas também. Então, eu também nesse retiro, eu vou dar um treinamento para uma turma que já vai ter iniciado. Eu dou aula de renascimento online, então vai poder fazer os treinamentos com respiração na água, né, no fogo, fazer ali uma experiência com um jejum ou um detox. Então, essas experiências que a gente fala aqui no online, ir lá e realmente experimentar, como também os alunos do Avihai, ir lá e estar com ele. Umas coisas assim, ele veio no meu último retiro,
dar uma palhinha no final e já foi incrível. Por exemplo, a experiência de morte consciente, né? Uhum. Ter essa consciência, as pessoas acham incrível, né? Faz uma grande diferença na vida delas. Vai ter nesse retiro também, Averrai? Sim, sim. Vamos tentar fazer como se fosse uma escolha das ferramentas de terapia da alma, para cada dia uma ferramenta diferente. A cura do corpo a partir da consciência, trabalhar os padrões de comportamento, é, abrir o canal para comunicação transpessoal, ser como se fosse guiados, sentir guiados por nossos mestres e pela energia universal. Outro dia também vamos dedicar para fazer a experiência da morte consciente, é, como criar a realidade de maneira consciente também. Outro dia, não? Claro, dedicar muito tempo para a meditação. Então, cada dia colocar outra ferramenta, expressar realmente até o fundo o que significa essa ferramenta, praticar, lembrar como é e levar para a nossa vida depois. Porque finalmente não é só para um retiro, é para ter essas ferramentas para cada dia. Isso é nosso trabalho. Ambos trabalhamos com a respiração também, a meditação, respiração, consciência, né? Consciência do ser. E uma das coisas que eu acho muito importante dizer aqui é que nós vamos mergulhar na profundidade do ser, né? No inconsciente, porque também as pessoas não têm no dia a dia muito tempo para isso, e essa é uma ferramenta apropriada para isso. Você vai mergulhar nesse inconsciente, nessa história, na causa, na fonte dos seus problemas. A gente percebe que hoje, tá, ok, se trabalha tudo, mas a causa e a fonte tem ficado de lado. Então a gente vai nessa fonte, porque quando a gente muda o princípio, os fins mudam. Eles desaparecem, né? Principalmente os problemas, as dificuldades. A gente precisa entender da onde surge, né? E essa é a ideia, por isso que a gente vai fazer esse caminho, né? O caminho do ser aí, num lugar tão maravilhoso. E vamos entender os portais do ser também, que os portais do ser são tipo possibilidades de alcançar essa consciência do ser em nossa vida cotidiana e também através dos portais principais na mente, no coração, no corpo, nas práticas diárias e conseguir a vivenciar cada vez mais essa ancoragem na experiência profunda de silêncio, de paz, de harmonia, de amor, de aceitação, de olhar e ver nossa a vida oferece tanto para todos e para nós especialmente, e apreciar, ter essa possibilidade de vivenciar desde essa gratidão a nossa vida. Desse podemos falar agora também, fazer uma breve meditação, o que você acha? Acho bom. Eu Ótimo. também gostaria só de fazer um convite que mês que vem inicia o meu curso online, tá? Então, já acho que já é a 12ª edição depois da pandemia, então inicia esse curso online. É muito interessante fazer porque nós vamos pegar toda a parte teórica e prática também, e depois a gente vai para o retiro já experimentar isso, né? Então fica o convite aí, vem falar com a gente, tá, gente? O retiro também já tá incluso alimentação, hospedagem, mas aí vão conversando com a gente ali que a gente vai conduzindo vocês. Quando vai ser o tio de você lá no mês que vem? Não, meu curso É o online. curso online. Inicia Quando vai depois acabar, então? Vai acabar só no final do ano agora, só Ah, em então estamos outubro. na metade, assim, mais ou menos, entrando na sequência. Que bom. Sim. E a gente também está organizando mais uma viagem para a Índia. A Índia, a Uau! gente fez um ano passado, foi um retiro espiritual pela Índia, iniciou no sul e terminou no norte, conhecendo em vários ashramas, várias experiências espirituais e tudo mais, culturais, né? Então, mas em breve a gente também anuncia ali a próxima viagem. Vamos ver se o Avirai não vai com a gente. Vamos ver. É, é uma coisa interessante, não? Sim, com certeza. É,
Bom, vamos fazer uma breve meditação, 10 minutos, Vamos. 15 minutos. Vou colocar uma foto, ao invés de ver a minha imagem meditando, vou colocar uma foto, silenciar todos os micrófonos e vamos começar por colocar a nossa mão no coração e fechar os olhos e começar a sentir a nossa respiração no próprio corpo. Quando começamos a respirar pelo corpo com a atenção plena no coração, eh, essa vivência de entender o ar que entra no nosso corpo como se fosse uma alimentação completa, uma alimentação divina e um ciclo de cada pequena respiração que é quando o ar entra em nós, nosso corpo parece como se fosse no aspecto feminino, recebe esse ar, e quando expulsamos o ar com a exalação, estamos no aspecto mais masculino, expulsamos esse ar com a vibração do nosso coração, dos nossos pensamentos, nossas sensações, nossas memórias. Então, inspirando e expirando, somos transmutadores dessa energia. Energia que vem do ar, que vem da natureza, entra em nós, é transformada através de nós. Então, vou convidar as pessoas a inspirar, encher a barriga com o ar, o peito, até o máximo, expirar muito devagar, muito lentamente, e sentir no final da expiração um tempo, uma pausa respiratória, simplesmente a experiência do ser. Não fazer nada, permitir ser. Nem precisamos interpretar, nem precisamos fazer nada, compreender nada, simplesmente ser. E com cada ciclo pequeno da respiração, podemos compreender o ciclo grande da vida na nossa presença na Terra, porque a primeira coisa que fazemos quando nascemos, esse bebê, é inspirar. E a última coisa que vamos fazer na Terra é expirar. Esse grande ciclo de vida contém milhões de ciclos pequenos de respiração. Yin e Yang, masculino e feminino. De lá, podemos compreender como transmissores de frequências, transmutadores de vibração, todos os humanos, os animais, a natureza, conseguimos vivenciar um campo unificado de consciência, porque tudo está unido a partir da mesma fonte, a partir da mesma essência. Então, podemos até falar de uma sopa, como se nessa sopa pode ter legumes, pode ter verduras, pode ter de tudo. Então, cada um de nós está projetando de forma consciente ou inconsciente a sua própria vibração. Então, pensando neste ano 2026, nessa possibilidade de liderança na própria vida, no próprio mundo pequeno é grande, que tipo de vibração, que tipo de intenção temos, de manifestação temos, de projeção nesta vida, neste ano? Eu acho que o começo bom de tudo é entender que o mais importante é ser primeiramente presente em nossa vida. Não fugir. Estar conscientes de tanto quando temos condicionamentos, apegos, problemas, dificuldades, quanto quando temos
alegrias, eventos fantásticos, sucessos. A presença nossa é uma presença de um só ser que se experimenta a si mesmo através de nós. E dirá, o crescimento na consciência começa pela presença, abrindo a porta para o coração, abrindo a porta para sentir a gratidão, especialmente a compaixão e o amor. Abrir o nosso coração para a experiência do amor é fundamental para poder transformar tudo que passa em nossa vida. Porque quando temos resistência, é, tanto atração como resistência, é, sofrimos que essas experiências continuam. Quando recebemos com amor e abrimos nosso coração para uma aprendizagem, crescemos na consciência. Então, neste ano, 2026, vamos sentir o momento dentro de nós, quantas bênçãos temos e até que ponto podemos não só agradecer, mas também abraçar nossos seres queridos, os alimentos que comemos, os animais, a natureza, e convidar nosso coração, pouco a pouco, círculos de pessoas que não necessariamente são amigos, familiares, também aqueles que podemos, através dessa intenção, incluir no nosso interior. Pessoas que pensam, sentem, fazem coisas diferentes a nós. Todos são nossos espelhos. A partir desse momento, podemos entender que até aquilo que pratica outra religião, outra prática espiritual, outra opinião política, outra forma de viver, também é um espelho nosso. É a forma de transformar a realidade e abraçar todos dentro de nós. Expressando diferenças, como falamos antes, sim, mas também abraçando dentro de nós que cada ser humano, cada ser vivo é um canal de Deus, canal da divindade. Então vamos sentir o momento, esse ano com emoção, com intenção de abraçar todos os círculos pequenos e grandes a partir do individual, do indivíduo que somos como pessoas, até o coletivo da cidade, da nossa tribo espiritual, companheiros espirituais, até aquilo que chamamos de grupos mais grandes, cada região como cada estado no Brasil e até a própria nação, até o país inteiro. Sentir o momento que é tão importante neste ano cuidar e alimentar o amor, a presença dentro de nós com essa consciência. Isso que eu falaria para a gente aqui no Israel, que eu falaria também para o povo brasileiro, ver aquela transcendência, não entrar no jogo com identificação completa, seja um jogo ou outro, religioso, político, econômico, ver que temos, experimentar que temos uma parte transcendental, que vai além do jogo, e essa parte transcendental, a experiência do ser, está cada vez mais consciente em nós neste momento. Vamos inspirando, expirando. Ativando nosso coração com essa reza, com essa oração, de que
sejamos com a capacidade, como seres humanos, sejamos conscientes dessa transcendência que pertenece à nossa tarefa, ao nosso trabalho interno, cada dia, cada semana, cada mês, especialmente neste ano, e para a vida toda, inspirando e sentindo a luz da consciência. A luz da consciência emana a partir do momento da respiração consciente, mas chega até muito longe quando conversamos com sinceridade, quando expressamos a nossa vulnerabilidade, quando oferecemos nosso amor, nossa compaixão, nosso poder de entendimento. Abraçamos o outro, seja como seja esse outro. Vamos inspirando, expirando, lentamente ficando na pausa depois da expiração e sentindo esses momentos, instantes prolongados de paz. O canal de luz da consciência que emana desde acima para baixo, desde abaixo para cima, a partir da coroa até o cóccix, a partir dos pés da terra até o céu. Isso permite que sejamos ao serviço dessa divindade como instrumentos de Deus, da divina presença. Então vamos sentindo agora que o primeiro de tudo é cuidar nosso mundo, que inclui o nosso pensamento, a nossa emoção, nossas ações, as nossas sensações. Mas de lá emana, expande, se expande para todo. E chega a esses círculos, chega até as cidades, chega até os estados e finalmente chega até o país. E expandimos de lá para a humanidade, para toda a humanidade, os seres humanos. E de lá para o reino animal. E de lá abrimos nosso canal e convidamos também entes espirituais, guias, anjos, parentes, talvez que já estão desencarnados. E vamos sentindo como os planos da realidade, dimensões da criação, estão totalmente unidos na fonte da vida. Porque todos os seres, tanto aqui presentes, no plano espiritual, como aqueles que estão presentes no plano físico, podemos sentir essa união com a mesma essência, a mesma fonte. Começamos a respirar com essa consciência, com essa respiração da união, do campo unificado da consciência que flui por nós. Sentimos o poder que é entregado para nós como indivíduos para espalhar, para expandir essa consciência na Terra. Só quando entramos no amor e na presença, o poder de expandir essa consciência ao serviço do ser é garantido. Inspiramos e expiramos muito devagar e começamos a sentir que isso vai trazendo para nós a simplicidade e a paz.
Não precisamos saber muito, apenas que a simplicidade, a paz, o amor, a presença são suficientes para transformar de dentro para fora a nossa espécie humana, nossos amigos, nossos entornos, e é, sobretudo, começando por nós mesmos. Talvez já agora podemos sentir que a sensação do tempo e do espaço estão dissolvidos e só essa luminosidade existe por dentro e por fora. E todas as formas de consciência são divinos. Lá esse jogo não permite transcender o jogo das formas, jogo das criaturas de Deus, tanto manifestadas, encarnadas, como sutis, um nível invisível para o olho humano da carne. E podemos começar a sentir essa expansão acontecendo através de nós e descansando profundamente, um banho de luz por dentro e por fora. Abençoando a humanidade, a este país, a outros países, com paz, com serenidade, com amor. Não entrando na polaridade, na briga mental, que até uma só pessoa pode entrar nesse conflito interno. Também não queremos esse conflito externo. Sabemos pelo corpo que os conflitos criam enfermidades, doenças no nosso corpo. Emoções em conflito, lembranças, opiniões, pensamentos. Então, para que criar isso fora de nós? Existe um lugar que tem a capacidade de abraçar a todo. Essa é a consciência do ser. Abraçando o nosso mundo, podemos agora, pouco a pouco, regressar para essa transmissão, integrando os sentidos, pouco a pouco, sabor, cheiro, ouvidos, com uma gratidão enorme para todas as pessoas que estão observando, assistindo, e a todas aquelas que vão ver essa, vão participar, talvez no YouTube, talvez no Facebook, e vamos abençoando todos esses olhos, esses corações, esses seres conscientes. E quando vamos abrindo os olhos, vão ser com o olhar da alma, o olhar do ser. Uma gratidão enorme por poder estar conosco nesta noite, nesta tarde. Que sejamos todos abençoados nesse ano especial e pouco a pouco voltamos para a nossa transmissão live. Gratidão do meu coração para essa escuta e para essa entrega na meditação. Tudo bem? Abre o microfone. Isso, Tudo ótimo. Muito bom, né? Estar nesse espaço de paz. isso mesmo.
Aqui talvez seja bom perguntar se tem alguém que quer comentar, perguntar. Tem poucas pessoas hoje, porque assim, é o momento das pessoas, talvez expressar qualquer coisa, falar, perguntar, simplesmente abrir o microfone e comentar o que seja. Assim vamos fechando pouco a pouco essa transmissão. Fábia, Alexandre, alguém mais que está conosco, quem falar alguma coisa? Como estamos? Nossa, fantástico, né? Fantástico. É sempre bom as meditações com a Vihai. Nossa, acho que na verdade quem me ensinou a meditar originalmente foi o próprio Vihai. Então até hoje parece que toda vez que eu medito eu retorno daqueles primeiros momentos, aquele primeiro retiro lá atrás. É fantástico. Muita gratidão a você, Ave, muita gratidão à mãe por estarem organizando esse momento fantástico, essa oportunidade para todos nós aqui podermos dar mais um passo aí nessa nossa jornada, né? Expandindo a consciência. Eu sinto que vai ser uma oportunidade fantástica. Eu estou muito feliz também de estar junto com isso, de estar junto lá em São Paulo. Fico muito feliz com quem está já se prontificando para ir. Espero que muitos possam ter essa oportunidade de aproveitar com a gente. E eu sinto que realmente tudo que vocês falaram é muito, muito pertinente. Isso é um momento muito único na história da humanidade, é um momento muito único nas nossas histórias, toda essa questão dessa dualidade, essas polarizações, é, tem sido muito pauta nos todos os meios que eu estou, essa questão de que a gente tem uma tendência a tratar a política, até nossas visões de mundo como se fosse futebol. É uma briga, o meu contra o seu e acabou. Mas quando tem isso, na verdade, todo mundo quer estar bem. Nós só queremos ser felizes e queremos viver em paz. Então, a partir do momento que a gente olha o outro não como um adversário, não como um outro lado, ou outro partido, ou outro grupo, mas sim como um outro ser humano, um outro eu, começa a se tornar muito mais fácil tudo isso. A gente vai aos poucos ficando mais simples, né? De novo, gratidão eterna. Gratidão, Muito Alexandre. maravilhoso. Vocês são incríveis. Tô muito, muito feliz de estar tendo esse momento convosco. Gratidão pelos comentários de você. É, e sempre fica para mim muito claro que a liderança é neste mundo, especialmente aqui, no meu trabalho aqui com muitos jovens que têm milhares de seguidores no Instagram, no Facebook, não sei onde, assim, em qualquer lugar, que eles precisam desse apoio, dessa visão de unicidade, união entre as forças, e não de uma, é, digamos, uma guerra, não? Essa consciência é cada vez mais importante, porque aquilo que divide, aquilo que separa, e que faz que estejamos só querendo que uma parte ou outra ganhe, vai fazer que sempre alguém perda e finalmente todos perdemos. E então ninguém ganha uma guerra, ninguém nunca. Então a questão é ver que existe formas de fazer as coisas transmitindo paz, amor e consciência. Isso mesmo. E temos mais pessoas lá. Alguém mais quer falar, comentar? Abre o microfone. Fábia, comenta um pouquinho aí do retiro que você teve. O Alexandre, a gente vai estar com a gente aí no próximo retiro, apoiando também. Juventude aí presente. E agora a Fábia vai contar um pouquinho aí da experiência também, né, Fábia? Ok. Ai, eu tenho uma experiência incrível, né? O último retiro que eu fui, o Abihai nos presenteou com acho que 2 dias ele ficou com a gente. E para mim foi assim uma coisa surreal. Mudou a minha vida. Aquela aquela dinâmica sobre a morte, para mim mudou muito. Hoje eu penso de uma forma diferente. E teve aquela finalização que a gente fez lá, de aquela roda do amor lá, quando a gente estava em 12 pessoas, também para mim foi uma coisa assim marcante.
E tudo que a gente falou hoje, acho que é importante a gente ter paz dentro de nós, né? A gente buscar a paz aqui dentro. Se a gente busca a paz aqui dentro, a gente consegue transmitir para todas as pessoas, né? E tem muitas pessoas que estão em guerra com ela mesma, né? Então, eu acho muito importante essa abordagem de hoje. Eu sou uma pessoa assim que eu fui em 2 retiros e eu vou no terceiro. Eu só digo sim para o universo e tudo dá certo. E eu convido a todos que tiverem dúvida que não tenham, porque o problema do retiro só tem é a hora de vir embora. A gente não quer vir embora. Então, assim, a Vanilda é extremamente acolhedora. Eu vou para o terceiro curso com ela. Eu não consigo, né, ainda deixar, porque eu acho que eu estou sempre. É uma grande família, uma grande egrégora, que eu sempre me senti muito sozinha. E agora eu tenho uma família. E até me perguntaram quem que cuida de você? Eu digo, eu tenho uma grande família que cuida de mim, né? Então a conexão foi incrível. Eu só quero agradecer por esse momento. Avihai, você está sempre comigo aqui, todos os dias. Eu mostro você para todo mundo. Eu tenho um livro de você aqui. E aqui, Avihai, você está comigo sempre. Eu falo de você para todo mundo. Eu tenho um Obrigado. privilégio enorme, né? Eu trabalho no Paraguai, né? Eu tenho até uma aluna minha aqui que vai fazer o curso ano que vem, esse ano, né? Então, assim, estou aqui servindo, aprendendo com a Vanilda. A Vanilda é um grande presente na minha vida. Eu digo que ela é um reencontro. É uma irmã Sim. que eu não tive, mas agora eu tenho, né? Então, eu estou muito feliz. Eu quero agradecer por esse momento incrível. E eu só digo assim, ó, estou aprendendo a amar e a servir. Então, eu estou à disposição e eu tô me realizando profissionalmente, como ser humano, eu estou me tornando uma pessoa melhor. Hoje aconteceu uma coisa incrível comigo. Eu tinha assim eu tinha uma leve implicância com uma pessoa e aquela pessoa ficava no meu pensamento, né? E às vezes eu me cobrava assim, mas Fábia, você quer amar, amor incondicional, e como é que você não consegue resolver isso? E eu mandei uma mensagem para essa pessoa ontem e, e a gente teve uma conversa muito boa e hoje ela me mandou uma mensagem dizendo, me agradecendo. Então daí eu falei, ó Deus, é você na minha vida, porque quando a gente se propõe a servir com amor, a gente tem que ter paz aqui dentro, né? Por mais uma coisa boba que seja, mas a gente tem que buscar a paz. E é isso que eu estou buscando. Então, assim, eu só tenho a agradecer por eu ter o privilégio do Renascimento ter entrado na minha vida. Que um dia eu escutei Vanilda Gonçalves e aquilo me chamou a atenção. E a Vanilda, ela veio para ficar na minha vida, ela veio para me ensinar muita coisa. Eu tenho muita gratidão por ela, pelo Alexandre. Avihai, foi um prazer imenso te conhecer. Então, assim, eu tenho falado muito de você e eu vou estar com você. Quem eu puder levar, eu já estou pensando, eu não vou comprar passagem de avião, eu vou pegar meu carro e vou encher de gente e vou levar para esse retiro, tá? Excelente, que assim seja. Um Isso. beijo enorme, gratidão pelo seu servir. Gratidão, Gratidão a Vanilda, pelo você seu pelas servir. palavras sábias, Fábia, e também certamente a mestra que você está recebendo, assim como o irmão, que é a Vanilla, para você, que está iniciando tantas pessoas nessa ferramenta da respiração, de breathwork, da respiração consciente, está espalhando esse trabalho e fazendo muito bem para muitas almas, não? Então, estamos unidos nesse propósito de serviço e com mais clareza, cada vez alcançamos mais pessoas e mais impactamos, não? Em cada país, cada região. Então, gratidão pelas palavras, Fábia, de verdade. Gratidão a você. Então, querida, vamos finalizando essa transmissão. Vamos também colocando esse vídeo em YouTube e vamos colocar essa meditação gravada separadamente para serviço das pessoas. Gratidão imensa pela presença de você, pelas perguntas. Palavras de conclusão de você?
Obrigada também, Abihai. Precisamos fazer mais disso. É muito bom. A gente demora e quando a gente faz, a gente vê como é bom a gente estar aqui juntos, né? Eu sei que a Fábia representa muitas pessoas, todos também têm muita gratidão pela sua presença, eu também. E essa família aqui, que ela aumente muito, né? Essa nossa comunidade aí. Gratidão a todos. Gratidão a Até todos. breve. Tchau, tchau. Até. Até.